Seja bem-vindo a esse canal. Aqui o nosso assunto é restaurando casamento, restaurando família. Se eu te disser que existem coisas simples que Deus deixou desde o princípio da raça humana para regulamentar o casamento e que aplicando essas coisas dentro do seu casamento, você vai desfrutar de uma vida plena, física, emocional e profissionalmente. Porque, afinal de contas, a qualidade de vida de um homem casado, de uma mulher casada, não depende de quanto ele ganha, não depende da posição que ele desempenha no trabalho, não depende da amizade que ele tem, mas depende da qualidade do seu relacionamento. Ou seja, o maior investimento que você precisa fazer na vida para desfrutar desta vida se é casado é no seu casamento. Por isso, nós vamos conversar sobre leis que governam o casamento. E hoje eu quero falar para você da primeira lei que Deus criou para funcionamento saudável de um casamento, tá? Então, presta atenção. Essa primeira lei é: casamento foi planejada para pessoas resolvidas. Ou seja, casamento é a união de duas pessoas resolvidas. E eu quero te provar isso em Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos a primeira lei para o bom funcionamento do casamento. Primeira lei original estabelecida por Deus para o bom funcionamento do casamento. Gênesis capítulo 1, versículo 31, que é o versículo chave dessa conversa, dessa primeira lei é: então olhou Deus tudo o que tinha feito, era excelente em todos os aspectos e assim terminou no sexto dia. Então aqui você tem a primeira lei que você precisa entender para desfrutar de um casamento saudável, para desfrutar de uma boa qualidade de vida e para gozar dessa vida que Deus te deu. Afinal de contas, Salomão diz: goza a vida com a mulher que Deus te deu. Deus deu o casamento para você desfrutar da vida. Casamento, então, a primeira lei vai nos dizer que casamento foi planejado por Deus para duas pessoas que estão de bem com Deus e com a vida. Observa só, Deus cria o homem, e a palavra homem aqui é Adam, não refere ao gênero, não refere ao sexo masculino ou feminino, mas espécie, raça humana. Então, quando Deus cria o homem, Deus cria a sua semelhança. O único ser pleno, resolvido, é Deus. E quando Deus olha para a sua criação, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus então olhou tudo o que tinha feito. Era excelente em todos os seus aspectos. O homem era perfeito. A mulher era perfeita. Então, o casamento é perfeito, porque Deus criou um homem perfeito, Deus criou uma mulher perfeita originalmente, e Deus tinha um plano perfeito para eles. Casamento. Deus jamais iria colocar num casamento um homem mal resolvido com uma mulher resolvida, ou uma mulher mal resolvida com um homem bem resolvido. Deus criou ambas pessoas de bem com a vida e de bem com Deus. A pergunta que certamente você tem é: Sanu, por que muitos casamentos não se restauram? E por que muitos casamentos acabam em divórcio? Eu vou te responder essa pergunta e é muito simples. Muito simples, a resposta é óbvia, a resposta é clara. A primeira coisa que você precisa entender, que a primeira lei vai nos ensinar é: Deus não restaura casamento. Deus não restaura casamento, porque primeiro Deus não criou casamento. Primeiro Deus criou o homem à sua imagem. Primeiro Deus criou a mulher à sua imagem. E Deus os uniu depois no casamento. Deus criou duas pessoas resolvidas e depois Deus uniu. Então, Sanu, Deus não restaura casamento? Certo, absoluto, Ele não restaura casamento. Deus restaura pessoas dentro do casamento. Por isso, quando você casa ou quando você está casando, é bom que você entenda com quem você está casando. E uma outra coisa que é muito importante, é importante que você olhe como está a vida do seu parceiro com Deus. Sabe, nós vivemos numa sociedade em que a gente está muito focado em muitas coisas e não naquilo que vale a pena,
que é Deus. Eu tenho aconselhado casais, e eu lembro que ultimamente nós estávamos na conversa com vários casais, pelo menos 3 casais, e eles estavam num momento muito bom financeiramente. Eles não tinham problema financeiro, mas eles viviam uma vida infernal no seu casamento. Era um ódio que não acabava, é um ódio que não acaba na vida da mulher e na vida do homem. E eu disse para eles assim, irmãos, observa, meus queridos amigos, observa muito bem. Como é que está a vossa vida financeira? Irmão, graças a Deus, a gente tem um salário muito bom, Deus tem nos abençoado, as coisas... Ok, por quê? Porque você rala para trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, fechar à noite, e vocês se ralam para isso. Está bem essa área. Como é que está a vossa vida com Deus? Irmão, falta tempo para estudar, para orar, para fazer. Ok. Como é que está a vossa vida, vocês os dois? É que eu estou chegando, ela está saindo não sei quanto. Vocês não têm um tempo para viver como família, não tem. Está dito. Está dito. Então não tem casamento. Vocês estão juntos, mas não são casados. Vocês perderam noção do que é casamento. Então, pense no casamento como um triângulo. Um triângulo, tá? Em topo você tem Deus. Do lado esquerdo aqui você tem a mulher. E desse lado esquerdo você tem homem. Presta atenção. À medida que o relacionamento do homem com Deus está na linha firme, saudável, vida pessoal com Deus. Não estou falando de religião, porque as pessoas que eu estava conversando com elas vão para o culto todo domingo, vão para a reunião de oração, evangelizam, mas são infelizes. São religiosos, têm uma denominação, mas não têm vida com Deus. Hoje as pessoas têm uma religião, mas perderam noção do Deus que eles dizem que servem na religião. Beleza, então, quando o relacionamento da mulher, a mulher desse lado, a relação dela está de bem com Deus, vai ter uma boa relação aqui entre mulher e o homem. Observa só, se essa parte aqui não existe, se tira, dificilmente vai ter aqui. Então, à medida que a relação do homem com Deus é saudável, a relação dele pessoalmente vai ser saudável, porque ele vai ser uma pessoa restaurada, ele vai ser mais paciencioso, ele vai amar mais, ele vai ser mais cuidadoso, e tudo isso é o que ele vai dar para sua esposa. À medida que a relação da mulher com Deus está bem, ela vai ser mais pacienciosa, ela vai ser mais cuidadosa, ela vai amar mais, e isso é o que ela vai dar para o seu marido, a vida com Deus. Porque no início, Deus cria o homem à sua imagem. Ou seja, Deus cria o homem para ser parecido com ele. E você só vai ser parecido com uma pessoa convivendo com essa pessoa. Se o homem deixa de conviver com Deus, se a mulher deixa de conviver com Deus, obviamente que eles não terão uma vida conjugal saudável. Tem casais que o marido recebe, a mulher recebe, cada um tem seu dinheiro e discutem, vivem como pessoas que têm negócios separados. Tem tantos problemas conjugais acontecendo, tem tanta gente sofrendo exatamente porque não entenderam o primeiro princípio, a primeira lei estabelecida por Deus. Desde o início, Deus disse que o homem tem que ser parecido com ele, a mulher tem que ser parecida com ele, somente parecido com Deus. Depois de Deus olhar e viu, não, é excelente. Essa mulher é minha imagem, minha semelhança. Esse homem é minha imagem, minha semelhança. E aí Deus uniu em casamento. Por quê? Casais não se restauram, porque se um homem não for restaurado, a sua vida com Deus, se ele não for parecido com Deus, a mulher pode estar em comunhão com Deus, não vai ter um casamento saudável. Por que eles se divorciam? Porque se há um divórcio espiritual, é questão de tempo para haver um divórcio. E eu quero terminar lendo com você um texto muito importante. Josué 14:15. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito. Sirvam o Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Os deuses que os seus antepassados serviam, os deuses do Eufrates, dos Amoreu, em cuja terra estão vivendo. É isso que vocês querem servir? Se Josué reúne a nação de Israel
e agora ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: vocês conhecem Deus, mas vocês estão vivendo de acordo com a cultura desta sociedade paganizada, desta sociedade hedonista, desta sociedade que realmente tirou Deus da cena. Isso é o estado do seu casamento? Como está seu casamento? Deus saiu da cena? E para sua reflexão, para nós concluirmos de verdade, eu quero que você relembre disso. Nós vimos que casamento é formado por pessoas que estão de bem com Deus e que estão de bem com a vida. Para reflexão, eu quero deixar esses questionamentos para você. Você se ama? Você é feliz com a sua vida? Você está de bem com Deus? Você sente a presença dele? Você conversa com Deus? Você e Deus são íntimos? Olha só, se você não está de bem com a vida, não está de bem com Deus, não gostaria de estar no pele do seu marido nem da sua esposa. Se você não está feliz com a sua vida, não gostaria de estar na pele do seu marido ou da sua esposa. Se você não está de bem com Deus, eu não gostaria, sinceramente eu não gostaria de estar num casamento com um parceiro, com um cônjuge, com uma pessoa dessa aqui. Então não esqueça da primeira lei. O casamento é formado por duas pessoas de bem com a vida e de bem com Deus. Deus não restaura o casamento, mas Deus restaura pessoas dentro do casamento. Que Deus restaure a sua vida para que o seu casamento volte novamente a desfrutar de coisas boas que Deus tem para vocês. Deus te abençoe.